Iniciamos o nosso culto, nosso vídeo que vai alcançar você na sua casa para podermos juntos prestarmos este culto de adoração a Deus e fazemos com gratidão. Gratidão por poder acessar você, mesmo à distância, mas principalmente gratidão a Deus. Ele tem nos protegido, Ele tem nos guardado. Passamos por esses momentos difíceis, mas sabemos que Ele é o nosso pastor. Que a sua boa mão não nos tem largado ao léu, mas ao contrário. Ele tem guiado as nossas vidas por lugares seguros, porque Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Oremos ao Senhor. Graças te damos, Senhor, pela tua misericórdia graciosa que nos tem alcançado. Louvamos o teu nome e agradecidos estamos porque adentramos mais uma vez um novo mês. E nesse dia 3 de maio do ano de 2020, nós queremos prestar-te um culto de louvor e de adoração. E desejamos, Pai, que toda a nossa igreja possa estar unida, mesmo sem estarmos pessoalmente reunidos. Possamos estar unidos para declarar que só Tu és Deus e Senhor da nossa história. Que esses momentos sejam edificadores. Que esses momentos sejam de verdadeira adoração a Ti. Esta é a nossa oração, orando em o nome do Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Assim, em nome de Jesus. Amém. Está em Ti.
está em ti, meu coração está em ti, Senhor. Bem, desejo hoje ser breve, mais breve do que normalmente eu sou nas mensagens virtuais, tão breve como as parábolas de Jesus. E eu desejo, nesta noite, comentar com você algumas perspectivas que eu posso depreender de uma parábola absolutamente indispensável para o nosso entendimento, deixada e lançada por Jesus Cristo e que foi eternizada pelo Evangelho segundo Mateus. Aliás, é o único evangelho que traz esta parábola e se encontra em Mateus capítulo 25, nos versículos de 1 a 13. Abra a sua Bíblia. Mateus, capítulo de número 25, versículos de 1 a 13. E assim diz a palavra do nosso Deus. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Na nossa última mensagem, nós abordamos o tema avivamento e focamos na necessidade de alguns aspectos para que haja o verdadeiro avivamento. E para mim, o aspecto fundamental para que haja um verdadeiro avivamento é a humilhação pessoal, a humildade pessoal. Desta humildade, a qual o Senhor Jesus se referiu quando proferiu o seu maravilhoso discurso Sermão do Monte, dizendo que bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esta humildade abre portas. Esta humildade retira os impedimentos para que, por exemplo, as nossas orações cheguem ao Senhor. Existem orações e orações. E o Senhor Jesus se referiu a algumas. Aqueles que estão nas praças, aqueles que oram para ser visto pelos homens. A resposta ele já tem. Estão sendo vistos pelos homens. Mas existem aquelas orações
que procedem de corações humildes. E Jesus diz: entra no teu quarto, ora ao Senhor, e estas orações serão recebidas pelo Senhor. E aí ele nos ensina que devemos orar dizendo: Pai nosso, eu e você, a igreja, o nosso Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E daí, dessas orações de corações humildes, o reavivamento indispensável para a vida da igreja procede. Por isso, nós precisamos ter um coração humilde. Mas nesta parábola, o Senhor Jesus Cristo, ele aborda um tema absolutamente fundamental. Aproveitando, eu me lembro que nesta semana eu estava vendo um vídeo, se não me engano, do Pondé. E ele fazia algumas afirmações muito interessantes. Dizia ele: vivemos em época, ou na época, em que a necessidade é a cristianização dos cristãos. Passou a época da cristianização dos índios. Passou. Hoje nós percebemos que os cristãos, aqueles que se dizem cristãos, eles não creem no cristianismo do Cristo. O Cristo, ele faz algumas afirmações que hoje não desce bem para os cristãos. Quem vem após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. Isso não cai bem. São palavras difíceis. Estava ouvindo um pastor que disse que ele pregou sobre a bondade e a severidade de Deus. Os cristãos hoje querem apenas a primeira parte, a bondade de Deus. A severidade de Deus parece que não faz parte. O Cristo dos cristãos de hoje, ele tem um espírito de Papai Noel que traz no seu bojo aquilo que nós desejamos e não aquilo que, na verdade, nos faz pessoas melhores que tenham acesso aos céus. Por isso, Jesus Cristo, ele está focando nesta parábola na igreja, nos cristãos, naqueles que precisam, na verdade, ser cristianizados, aqueles que têm até as Escrituras, andam com ela, hoje não tanto, porque já existe a Bíblia virtual, o seu celular já é a Bíblia. Mas aqueles que têm acesso à Bíblia. Jesus está alertando. Existem alguns que têm acesso à Bíblia. No entanto, isso não tem produzido neles aquilo que as Escrituras foram escritas para produzir. É como noivas, é como virgens que têm lamparinas. As lamparinas, na verdade, elas têm uma função. A função da lamparina é para iluminar, é para demonstrar. Não se tem lamparina para se colocar embaixo do velador. Se tem lamparina para colocar sobre o velador, para que todos vejam e que eles vejam as vossas boas obras com a vossa luz brilhando. É sobre isso que Jesus está falando. Precisamos nos avaliar. Existem muitos que têm as Escrituras. Alguns até conhecem. Sabem
o destino, o endereço, sabe como achar, mas alguma coisa está faltando. Tem a lâmpada nas mãos, mas não a tem no coração. E é sobre isso que Jesus está falando. Ele está falando sobre aquelas virgens que tinham lamparinas, mas não tinham azeite. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, mas ela só é verdadeira lâmpada para os pés daqueles que têm azeite. Porque aqueles que não têm azeite, ao lerem as Escrituras, não passam de letra. Elas não fazem a diferença. E a gente percebe isso no dia a dia da vida da igreja. A gente percebe isso quando nas relações existem alguns confrontos, algumas questões, alguns problemas. A gente percebe isso quando alguns de nós precisam ser corrigidos, advertidos, reorientados. Tem a letra, conhecem a letra, mas a letra está no cérebro. A letra não consegue, através dos condutos que ligam o cérebro com o coração, descer para a vida. E com isso, não consegue a transformação e a inserção necessária para estar com a lâmpada sempre acesa. Atentos, vivificados. É sobre isso que Jesus Cristo está advertindo. Sabe por quê? Porque, na verdade, nem sempre nós estamos despertos. Nem sempre. Às vezes nós estamos dispersos. Dispersos com as nossas atividades. Dispersos com o nosso papel aqui nesse mundo. Natural. Isso acontece. Há uma diferença entre aqueles que têm a lamparina e o azeite, para aqueles que apenas têm a lamparina sem o azeite. Aqueles que têm a lamparina e o azeite têm a consciência de quem são na verdade. Se lhes pergunta quem são eles são cristãos. Mesmo que sejam médicos, mesmo que sejam advogados, mesmo que sejam engenheiros ou militares, eles são cristãos. Há neles uma luz, há neles uma santidade ao Senhor, a lâmina de ouro que, determinada por Deus, estaria na fronte do sacerdote. Eles têm óleo em suas lamparinas. E existem aqueles que têm a letra. Eles conhecem a letra. Mas se lhe perguntam o que são, eles são advogados, eles são delegados, eles são militares, eles são médicos. E isto para eles é mais importante do que o fato deles ser o que eles deveriam ser: cristãos, representantes de Deus na terra, pertencentes à embaixada dos céus, aqueles que Deus usa para divertir o mundo e para demonstrar que Deus é a maior realidade em suas vidas. É sobre isso que Jesus está falando. Cuidado! Cuidado! Porque nós vivemos neste mundo, mas não somos dele. Nós pertencemos ao Senhor. E Jesus Cristo está dizendo que aqueles que têm apenas a lamparina, mas não têm o óleo, mas não têm o azeite,
mas não tem o Espírito Santo de Deus que vai transformar letras em vida, que vai fazer com que o verbo seja internalizado e visto, estes com certeza serão surpreendidos por aquele dia. Nós temos oportunidades. Hoje, por exemplo, é uma oportunidade. É uma oportunidade que Deus nos está dando. E eu costumo dizer, oportunidades são irrepetíveis. Amanhã o dia será outro. Amanhã a circunstância será outra. A oportunidade é agora. É uma oportunidade para a igreja se avaliar. Sim, vozes estão dizendo, mesmo lá de fora, visualizando o cristianismo que deseja as mesmas coisas que o mundo. Precisamos cristianizar os cristãos. Falam de uma forma jocosa, mas é uma realidade intestina que vive no meio da igreja. Precisamos cristianizar os cristãos. E essa cristianização passa pela necessidade imperiosa da palavra, da lamparina, da lâmpada, mas passa inapelavelmente, inexoravelmente, inquestionavelmente pela necessidade do azeite, do óleo que transforma a palavra em vida. A minha palavra para você nessa noite é que você olhe para o espelho e veja. Há óleo na sua lamparina? Há azeite na sua lamparina? Os tempos são estranhos. Nós estamos vivendo épocas estranhas. Estamos presos em nossas casas. Epidemias. Jesus disse que nos últimos dias viriam epidemias. Está aí. É um momento próprio para eu e você meditarmos sobre a nossa vida e o quanto a palavra de Deus é internalizada pelo Espírito Santo em cada um de nós, fazendo com que cada palavra seja vida dentro da nossa vida. Eu oro por você. Eu oro pela igreja. Eu oro pelo cristianismo. Tão na moda, mas na verdade fora de moda. Rogando ao Espírito Santo que nos use para falar e para alcançar vidas e corações como o seu. Que Deus te abençoe e que esse Espírito que habita na minha vida possa de alguma forma interferir na tua, fazendo com que estejamos vivificando a palavra que nos entra no ouvido. Deus nos abençoe. Lembre-se, todos os dias às 12 horas, nós estamos orando ao Senhor, rogando pela nossa nação. Precisamos da misericórdia de Deus. São tantas controvérsias que vamos e voltamos e não saímos do mesmo lugar. Precisamos do sagrado, porque somente Deus pode trazer vida para a nossa nação. Ore todos os dias. Que você tenha uma semana muito abençoada e que, junto com a sua família, você continue a glorificar o nome do Senhor. Oremos. Pai, obrigado por esta noite, pelo culto de louvor e de adoração que prestamos a Ti. Rogamos, Senhor, sê conosco durante toda esta semana. Não nos abandone, porque sem Ti, Senhor, nada somos. Sem Ti, Senhor, nada
podemos fazer. Somos como a moinha que o vento espalha, a palha que o vento dispersa, mas contigo somos árvore plantada junto a ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria. Eu oro pela tua igreja. E a você, meu amado irmão, e a você, amada irmã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai, as virtudes consoladoras do Espírito Santo estejam sobre ti e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.